Pessoal, voltamos. Então vamos dar sequência, que a gente ainda tem que ver muitos incisos aqui do 37, a gente ainda tem um bom pedacinho para caminhar. Vamos lá comigo no slide. Inciso 5. Cargo em comissão e função de confiança. Tá, a gente precisa entender isso aqui, ó, porque são coisas diferentes, tá, pessoal? Cargo em comissão é uma coisa, função de confiança é outra. As funções de confiança, que vão ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e o cargo em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vamos lá. Vamos entender cada uma das coisas. Primeiro, vem comigo aqui, ó. Função de confiança. Pessoal, a função de confiança, ela é dada para quem já tem um cargo efetivo. Ou seja, você já passou no seu concurso. E aí, você ganha uma função além daquelas que são previstas para o seu cargo. Quando você vai no edital do seu concurso, você vai lá, soldado. Quais são as funções que você vai exercer? Estão lá previstas no edital. Mas vamos dizer que durante o curso de formação, o comandante gostou muito do seu trabalho. E ele te chama para ser o assessor dele, beleza? Nota, além das funções do cargo de soldado, agora você vai exercer uma função que está ligada à confiança da autoridade superior a você. Que é o quê? A função de assessoramento. Então você tem as funções do cargo, mais uma função que você só ganhou tendo em vista a confiança da sua autoridade. Beleza? Diferente é o cargo em comissão. Por quê? No cargo em comissão, você ganha tudo. Você ganha o cargo e você ganha as funções. Exemplo, durante muito tempo eu fui assessor de juiz. Antes de ser assessor do juiz, eu não tinha nenhum cargo público. Então, quando o juiz me coloca na posição de assessor, eu ganho o cargo de assessor mais as funções desse cargo, tá? Então, a função de confiança é para quem já tem um cargo efetivo. E o cargo em comissão é para aquela pessoa que geralmente não tem um cargo. Só que, olha aqui comigo, olha o que a Constituição fala. Eu só vou te dar uma função de confiança ou um cargo em comissão se for para direção, chefia ou assessoramento. Por quê? Olha para mim. Pessoal, a gente não viu que a regra é o concurso público? O cargo em comissão já está fora dessa regra, tá? Então imagina o seguinte, imagina que eu sou autoridade pública e aí eu falo assim, quer saber de uma coisa? Eu conheço muita gente boa que podia entrar na polícia militar. Vou fazer concurso não. O cargo de soldado vai ser tudo cargo em comissão. Por quê? Porque eu conheço as pessoas que eu sei que estão preparadas para serem soldados. Nota. Se eu permitisse que qualquer cargo público pudesse ser ocupado por meio de cargo em comissão ou de função de confiança, eu simplesmente ia eliminar a regra do concurso público. Então o que a Constituição fez? Olha, eu entendo que algumas funções e alguns cargos eu vou precisar chamar alguém de fora da administração pública, mas isso é exceção. Porque se eu permitir e abrir essa porta e ela for muito larga, entra todo mundo e acaba o concurso público. Então o que a Constituição fez? Beleza, quer chamar alguém de fora? Quer dar uma função de confiança? Mas só se for para dirigir, chefiar ou assessorar. Fora desses casos, concurso público, você faz seu concurso, entra e aí você está dentro da administração. Beleza? Vamos seguir em frente. Pessoal, olha só, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. E é garantido o direito de greve, também, que vai ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 2 pontos aqui. Vamos lá. Primeiro, olha para mim. Ser sindicalizado, ou seja, livre associação sindical e fazer greve, são direitos exclusivos do servidor público civil. Por que eu estou falando isso? Porque o militar está fora. Beleza? O militar não tem nem direito à livre associação sindical e nem a fazer greve. Agora, um outro ponto que eu quero que vocês se lembrem é o seguinte. Apesar do servidor público ter o direito de fazer greve, olha o que a parte final do artigo fala. Vai ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Pessoal, aqui eu tenho mais representação, um exemplo concreto do princípio da legalidade atuando. Por quê? Se você é um servidor público, olha só, você só pode agir ou deixar de agir autorizado por lei. Ainda que você tenha o direito de fazer greve, se não tem uma lei regulamentando como você pode fazer greve, você não pode exercer o seu direito de greve, tá?
princípio da legalidade. Beleza? Vamos seguir. 8. A lei vai reservar um percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e vai definir os critérios da sua admissão. Tá, olha aqui para mim. O que a Constituição fez nesse inciso? Ela buscou incluir as pessoas portadoras de deficiência dentro do Estado. Para quê? Para que as pessoas possam trabalhar e não dependam dos outros. Beleza? Ótimo. Grande sacada da Constituição. Henrique, qual deficiência? Qualquer um. Ela não fala. Pode ser física, pode ser mental. Desde que a pessoa tenha condição de trabalhar, não tem problema nenhum. Tá? Outro ponto. Quando você lê o inciso 8º, significa que todo concurso público tem que ter vaga para deficiente? A resposta é não. Por quê? É muito simples. Olha o seu edital. Tem vaga reservada para deficiente físico? Não, não tem. Por quê? Pessoal, porque as atribuições do cargo, as funções, aquilo que você vai fazer no dia a dia, não permite que uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência física, execute essas atribuições. Exemplo, um paraplégico não vai conseguir fazer as funções de um soldado, que muitas vezes precisa correr, nadar, pular muro. Tem uma exigência física que essa pessoa não vai poder suportar. Então a regra é, não havendo proibição ou limitação das atribuições do cargo, o concurso deve reservar a vaga para a pessoa com deficiência. Havendo a limitação do cargo, não há necessidade de fazer isso. Exemplo, concurso para, sei lá, juiz, técnico do judiciário, analista do judiciário. Em regra, essas pessoas trabalham sentadas. Sentadas, né? Uma pessoa que é paraplégico, né? Ela pode fazer o concurso? Claro. Por quê? Ué, ela vai redigir sentado, ela vai escrever sentado, vai bater carimbo sentado, não tem problema nenhum. Então, nesses casos, tem que reservar sim a vaga para pessoas com deficiência. Não é todo, mas é a regra, tá? Para frente. Olha aqui, esse 12 e 13 eu quero que vocês decorem, porque seu examinador simplesmente ama isso aqui. Então vamos lá. Os vencimentos pagos para os cargos do Legislativo e Judiciário não podem ser superiores àqueles que são pagos pelo Poder Executivo. Pessoal, a palavra aqui é vencimento e executivo. Olha para mim. A Constituição ela traz algumas formas de você remunerar o servidor público. Subsídio, vencimento, são formas que a Constituição traz. Tá? E tem a remuneração também. Veja, cada um, tecnicamente, tem um sentido diferente. Aqui, ela fala especificamente nos vencimentos. Beleza? O vencimento, pessoal, que é pago para o cara que é analista do Poder Judiciário, que é pago para o analista do Poder Legislativo, não pode ser superior àquele que é pago para o analista do Poder Executivo. Se eles fazem as mesmas funções, o parâmetro aqui é o executivo. O que sua prova faz nesse inciso? Ou ela troca executivo com legislativo, executivo com judiciário, ou ela fala que pode ser superior, ou ela fala que não serão inferiores àqueles pagos pelo executivo. E por que ela faz isso? No inciso 11, que eu saltei, você vai ter lá o teto remuneratório da administração pública. Significa o quê? Que ninguém no Brasil pode ganhar mais do que determinado cargo. Quem que é o cargo que está lá? Ministro do Supremo Tribunal Federal. No inciso 11, pessoal, fala o seguinte, que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo. E o ministro do Supremo, ele é um cargo ligado ao poder judiciário, tá? Por isso que o seu examinador adora colocar isso aqui, beleza? E apenas uma pincelada do inciso 11, ele fala assim, que ninguém ganha mais do que o ministro. Não importa se você tem um cargo efetivo, um cargo em comissão, se você foi eleito, se você está recebendo a posição, não importa. Se você recebe como remuneração, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que eu estou falando errado. Se você recebe salário, qualquer tipo de remuneração, seja aposentado, não me importa. Se você recebe uma remuneração da administração pública, ninguém ganha mais do que o Supremo, tá? Agora, com relação a vencimento, que é um tipo específico de remuneração, aí eu tenho o parâmetro como o Poder Executivo, tá? E olha que interessante o que vem no inciso 13. Olha aqui comigo. Aqui no 13, ele proíbe, é vedada a vinculação ou a equiparação de qualquer espécie remuneratória
para efeito de remuneração no serviço, do pessoal do serviço público. Henrique, o que é isso? Olha aqui. Vamos dizer que a Polícia Militar de Minas Gerais ganha, sei lá, 5 mil o soldado. É mais ou menos isso que está no seu edital. Só que em Tocantins, o soldado ganha 9 mil. Aí vocês viram e falam assim, pô, governador, me ajuda aí, ó. Tocantins é um estado, né, que não tem essa pujança econômica igual tem em Minas Gerais. Os caras estão ganhando quase o dobro da gente. Equipara para mim o meu salário. O governador pode falar assim, beleza, vou equiparar, porque a Polícia Militar de Tocantins ganha mais. Pode? Não, pode não. Eu não posso equiparar isso aqui, tá? Ou, a Polícia Civil de Minas Gerais ganhou um aumento de 45% no ordenado. Aí você vira para o governador e fala assim, governador, vincula o aumento da Polícia Civil com o aumento da Polícia Militar. Se eles ganharam 45, eu ganho 45 também. Então tá vinculado, aumentou um, tem que aumentar o outro. Pode? Não pode. Henrique, por que isso? Porque senão quebra o Estado, pessoal. É simples assim. O Estado, ele tem que olhar para suas condições econômicas e saber, olha, eu posso dar aumento para essa categoria, mas essa aqui eu ainda não consigo não. Ou, se essa aqui ganha tanto, não é porque o outro Estado ganha 2 vezes mais, 3 vezes mais, que aqui ele vai ganhar, porque eu não tenho condição de pagar. Então eu não posso nem vincular e nem equiparar, tá? 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo e emprego público são irredutíveis, tá? Ressalvado o disposto no inciso 11, que é o teto remuneratório, o 14, o 39 e por aí ele vai. O que ele quer dizer aqui? Pessoal, olha só, olha aqui comigo. Se você ganha 5 mil de salário, tô falando salário, eu sei que tá errado, tá? Se você ganha 5 mil de salário esse mês, mês que vem você tem que ganhar 5. No outro 5, você não pode ganhar 4.999. Eu não posso reduzir o seu salário, salvo se você bater, por exemplo, o teto do ministro Supremo. Acho que são 46 mil reais de salário. Aí eu tô ganhando 55. Não, você vai ganhar até 46, porque eu vou reduzir. Você não vai receber os 55. Ou, como ele fala aqui, né, 153, inciso 3, eu tô ganhando 30 mil de salário. Como meu salário é irredutível, não vou pagar imposto de renda. Não, filho, vai pagar. Porque tem uma exceção aqui falando que pode cobrar o imposto de renda de vocês. Fechou? Vamos para frente. Esse inciso 16 vocês vão decorar. Por quê? Olha só o que ele fala. É vedada, deixa eu ir marcando com vocês, a acumulação remunerada de cargos públicos. Exceto quando houver a compatibilidade de horários e observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, que é o inciso do teto, tá? E aí ele vira 2 de professor, 1 de professor no técnico científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissional da saúde com profissão regulamentada. Olha para mim. Qual que é a regra aqui? Pessoal, a regra é que você não acumula cargo público, tá? Por quê? Parte do pressuposto condicional que se você está dentro da administração pública, o seu salário já é condizente para atender às suas necessidades. Eu sei que em alguns casos isso é uma extrema verdade, em outros casos não é bem assim, né? Mas a ideia é essa. Você está empregado dentro do serviço público, você recebe o suficiente para se manter, para não ter que ter 2 empregos. Beleza? Tá. Agora, existe uma exceção nessa regra? Sim. Em algumas situações, o Estado vai permitir que você tenha 2 empregos. 2 apenas, tá? Beleza. Qual que é o primeiro requisito que você tem que preencher para poder acumular? Compatibilidade de horários. Entenda, você tem que conseguir trabalhar nos 2. Você trabalha de manhã em um e à tarde no outro. Beleza. Compatibilidade de horários. Você trabalha aqui e aqui. Porque senão você estaria se enriquecendo ilicitamente às custas do Estado. Num você trabalha e ganha e no outro você só ganha e não trabalha. Beleza? Tá. Agora olha só. Não é porque existe a compatibilidade de horários que a Constituição abriu uma porta para você acumular qualquer cargo público, tá? Ainda que haja compatibilidade de horários, você só pode acumular estes cargos que estão previstos na Constituição. 2 de professor, 1 de professor no técnico científico e 2 da saúde. Henrique, por que professor? Porque ganha mal, tá, gente? Essa é a verdade. Tá? Então, lembra disso. 2 de professor, 1 de professor e 1 técnico científico e 2 de profissional da saúde com profissão regulamentada. Decorem isso aqui. Agora tem um detalhe. Volta comigo para o slide. Veja que aqui, ó, o artigo 42, parágrafo 3º,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 101 de 2019, fez uma coisa importantíssima. Por quê? Ela disse assim, ó, aplica-se aos militares dos estados e do Distrito Federal, está fora o militar das Forças Armadas, esse aqui não entra na regra, o disposto no 3716, que é o que a gente acabou de ler, desde que haja prevalência da atividade militar. O que significa? Olha para mim. Com a emenda constitucional de 2019, a regra da acumulação do servidor público civil passou a valer para o servidor público dos estados, para você. Agora, o militar das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, não, a regra para ele é outra, tá? Você hoje pode acumular 2 cargos de professor, um professor e um técnico científico e 2 da saúde, desde que, além da compatibilidade de horários, haja prevalência da atividade militar. O que significa? Como é que isso vai ser na prática, tá? Antigamente, a gente já tinha a questão do militar da saúde. O militar, ele era dentista, fisioterapeuta, médico, ele tinha um emprego na polícia militar e ele podia ter um emprego no hospital público, desde que houvesse compatibilidade de horários. Está ok. Agora, o que você vai poder fazer? Na Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo, a gente não vai poder ter 2 cargos de professor, porque não tem concurso mais para professor efetivo, tá? Você tem um concurso simplificado. A gente vai lá, faz a prova, é aprovado, tem um contrato temporário, depois esse contrato ele finaliza. Hoje, o seu cargo de soldado, ele já é técnico científico. Então você pode passar no concurso de soldado da Polícia Militar e depois fazer um concurso para dar aula na Federal, por exemplo. Você tem 2 cargos públicos, você pode, desde que haja prevalência da atividade militar. O que é isso? A Polícia Militar precisou de você, você larga o que você estiver fazendo e dá preferência sempre para a sua atividade militar, tá? De novo, isso é importantíssimo. Por quê? Porque na prática a condição do militar do Estado hoje é melhor do que a do militar da União. O militar da União pode acumular cargo? Pode. Excepcionalmente e apenas 2 cargos da área de saúde. Certo? Em frente. A proibição de acumular estende-se a emprego e funções e abrange autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direto e indiretamente pelo poder público. Notem, pessoal. Aqui, ó. Essa proibição de acumular o quê? Os cargos públicos, tá? Ela vale, ou ela se estende, né? Emprego, função, abrange autarquia, fundação, empresa pública e por aí vai. Olha para mim, se você puder decorar o que está previsto aqui nesse inciso, eu vou ficar extremamente feliz, tá? Extremamente feliz. Agora eu sei que você tem um monte de outras coisas para estudar. Então como é que você vai fazer para guardar isso aqui e se cair na prova você vai lembrar? Todas as vezes que a remuneração da pessoa for feita por dinheiro público, autarquia, fundação, empresa pública, sempre que o dinheiro do salário dele for pago com dinheiro público, incide a regra que é proibida a acumulação. Tá? Simples assim. Vai ser fácil de você guardar. Tá bom? Vamos em frente. Parágrafo 1º. A publicidade de programas, de atos, de obra, de serviço e de campanha dos órgãos públicos, ela deve ter caráter educativo, informativo, deixa eu pegar aqui, educativo, informativo e de orientação social. Dela não podendo constar nome, símbolo, imagem que caracterize promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. Pessoal, olha aqui para mim. De novo a gente retoma o princípio da publicidade. E é por isso que é importante a gente fazer aquela introdução do princípio, porque eles vão reaparecendo ao longo da Constituição. Notem, um administrador público, prefeito, governador, presidente, quando ele inaugura um programa público, uma obra pública, um serviço público ou uma campanha, é importante que ele faça a publicidade de tudo isso. Exemplo, durante a época da pandemia, foram feitas diversas campanhas de vacinação. Por quê? Porque é importante que as pessoas se vacinem para que elas fiquem imunizadas. Campanha contra a vacinação da dengue, vacinação de sarampo, todas essas campanhas são importantes. E deve ser feita a publicidade dela. Por quê? Porque eu vou dar elas vão ter, né, caráter educativo, informativo e de orientação. O que eu não posso fazer,
e isso aconteceu em alguns casos, é ter determinado agente público dizendo assim, ó, eu trouxe essa vacina para te salvar. Não foi ele que trouxe a vacina, foi o Estado, foi o município ou foi a União Federal que trouxe a vacina. Por isso, olha aqui comigo, é que se fala que a publicidade ela não pode ter o caráter de promoção pessoal. Por isso que não pode ter o nome da autoridade, o símbolo da autoridade ou imagem da autoridade, tá? A publicidade, ela não se presta para promover a pessoa. Eu estou promovendo o ato, o programa, a campanha, a obra ou um serviço público, tá? Parágrafo 2º. A não observância do disposto no inciso 2 e 3 implica em nulidade do ato e punição da autoridade responsável. Olha aqui comigo. O que é o 2 e o 3? São as regras do concurso público. Então o que a Constituição está falando? Se você não obedece à regra do concurso público, o ato é nulo. Que ato que é esse que vai ser nulo? Da sua nomeação. Tá? E eu vou punir a autoridade que nomeou você sem observar a regra do concurso público. No estado de Minas a gente tem uma situação que é trágica e ao mesmo tempo elucidativa. O estado de Minas contratou mais de 100 mil professores sem concurso público, tá? Para o estado. Essa questão chegou no STF. O que o STF fez? Ele falou, gente, vou aplicar o artigo 37, parágrafo 2º. Vou declarar a nulidade de todas essas nomeações, tá todo mundo fora do estado, demitido, tá? E aí, estado de Minas Gerais, você faz concurso público e coloca as pessoas aí dentro. E depois, aí eu não fiquei sabendo se houve a punição da autoridade, mas a nulidade das nomeações ocorreu, tá? Em frente. Os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário e na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha comigo. Ato de improbidade administrativa é quando o administrador público não obedece esses princípios de moralidade, eficiência. Se trata da má gestão do recurso público, tá? E aí, o que acontece? Esse mau gestor vai ser punido de forma severa. São 5 possíveis punições que ele vai receber. Suspensão dos direitos políticos. O cara é um prefeito que fraudou uma licitação. Ele vai deixar de ser prefeito, porque com o direito político dele suspenso, ele não pode ocupar o cargo público. Perda da função pública. Junto com o prefeito, tinha um servidor lá da área de licitação, cargo efetivo, concurso, que ajudou na fraude. Ele perde o cargo dele. Depois, o que você tem aqui? A indisponibilidade dos bens. Por quê? Se você deu prejuízo para o Estado, eu vou primeiro bloquear os seus bens, vou torná-los indisponíveis. Sabe para quê? Porque uma outra punição que você pode receber é o dever de ressarcir o Estado. Então, se ficar comprovado ao longo do processo que houve o prejuízo e que a culpa foi sua, você vai ter que indenizar o Estado. Então, eu já bloqueei seus bens, com seus bens bloqueados, eu uso esses bens para poder pagar o Estado. E por fim, se além disso tudo eu ficar comprovado que a sua atuação foi criminosa, o que o Estado vai fazer? Abrir uma ação penal contra você. Ah, Henrique, mas olha só, é um monte de punição por um ato só. E não pode. Pode. Porque são esferas diferentes. Uma na esfera política, outra na esfera administrativa, outra na esfera civil e outra na esfera criminal. Então eu posso te punir em esferas diferentes pelo mesmo ato. Fechou? Para frente. Olha aqui comigo. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público. Então, peraí. Primeiro nós temos as pessoas jurídicas. Uma são de direito público e a outra é de direito privado, mas ela é prestadora de serviço público. Vão responder pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. Tá. Olha para mim. O que a gente tem aqui? Eu gosto de brincar que esse aqui é o parágrafo da viatura, né? Por quê? Pessoal, o que ele fala no começo? As pessoas jurídicas de direito privado. Quem que você vai lembrar aqui? Estado de Minas Gerais. Então, o Estado de Minas Gerais responde pelos danos
que o seu agente, quem que é o agente? O policial militar que estava dirigindo a viatura, causar a terceiro. Você inicia uma perseguição, perde o controle da viatura e bate num carro que estava estacionado. Quem vai pagar o carro do terceiro que estava estacionado? Você? Ainda não. A princípio, quem vai pagar é o Estado de Minas Gerais, porque ele é a pessoa jurídica de direito público responsável pelo dano que o seu agente, nessa qualidade, como agente público, causou a terceiro. Então quem paga é o Estado de Minas, tá? Henrique, o Estado de Minas não vai cobrar de mim, não? Talvez. É muito provável, tá? Por quê? Olha aqui comigo. Ele fala que, todavia, o Estado de Minas, né, é assegurado para ele o quê? O direito de regresso. O que é o direito de regresso? Pessoal, o direito de regresso é o direito de regressar ao verdadeiro causador do dano. Quem causou o dano de verdade foi o policial militar, tá? Agora olha um detalhezinho. Olha aqui de novo no slide. O direito de regresso só vai ser possível se provar que o agente agiu com dolo ou agiu com culpa. Vamos lá. Direito penal aqui. O que é dolo? Dolo é a vontade livre e consciente dirigida para um determinado fim. Você pegou a viatura para dar uma porrada, bater no carro que estava parado? Não. Então você não agiu com dolo. Beleza? Agora a gente tem que ver se você agiu com culpa. Você foi negligente, imprudente ou imperito? Se ficar provado que você agiu com culpa, ainda assim o Estado cobra de você. Último ponto. E as pessoas jurídicas de direito privado que são prestadoras de serviço público? Aqui você vai guardar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Move. Move, mas não anda, né? Eu brinco que eu desafio qualquer pessoa a achar um ônibus do Move que não seja batido. Pessoal, o Move, o ônibus, ele pertence a uma empresa. A empresa, leia-se, é uma sociedade de pessoas, né? Uma sociedade que é o quê? Uma pessoa jurídica de direito privado. Só que ela presta um serviço público. Qual? Transporte coletivo intramunicipal, dentro do município. Se o motorista do ônibus, do Move, bate em você, quem paga? A empresa. A empresa paga. Agora, a empresa vai poder cobrar do motorista o que ela gastou reparando o seu carro? Vai. Por quê? Ele é um agente da empresa na qualidade de motorista. E aí, como ele é motorista profissional, no mínimo é fácil comprovar a culpa dele na batida. Beleza? Vamos em frente. Parágrafo 13. Por que eu gosto de trabalhar esse parágrafo 13? Por conta disso aqui, ó, pessoal. Emenda Constitucional 103 de 2019. Todas as vezes que você ver a Emenda Constitucional 103 de 2019, você vai lembrar da reforma da Previdência. E aqui, ó, é um instituto que foi colocado dentro da Constituição, apesar de que ele já existir na lei, tá? Opa, não é essa caneta que eu quero. E o que nós temos aqui? Nós temos o Instituto da Mas aí tá difícil, né? Não tô sabendo mexer no negócio. Nós temos o Instituto aqui, pessoal, da readaptação, tá? Deixa eu explicar o que é o Instituto, depois a gente lê o artigo. Então olha comigo. A readaptação é um instituto criado por aquele servidor que sofreu algum acidente que limitou a capacidade de trabalho dele. Seja um limite físico, seja um limite mental, tá? Mas notem, não houve uma limitação total da capacidade dele de trabalhar. Por quê? Se a sua limitação for total, eu não vou readaptá-lo, eu vou aposentá-lo, tá? Então a readaptação é um instituto para aquele servidor que sofreu uma limitação na sua capacidade laboral. Você não trabalha mais como você trabalhava antes, tá? Então vamos para o texto aqui para a gente ver o que seu examinador gosta de cobrar aqui. Então vamos lá. O que o parágrafo 3º fala? 13º fala. Ele diz assim, ó. O servidor público titular de cargo efetivo. Primeiro ponto aqui que você não pode esquecer. Essa regra da readaptação só vale para o servidor titular de cargo efetivo, tá? Você pode ser readaptado para o exercício de cargo cujas funções e atribuições, e responsabilidades sejam compatíveis, olha aqui, ó, com a limitação que você tenha sofrido na sua capacidade física ou mental. O servidor público sofreu uma batida, teve um encurtamento da perna. E aí? Limitou a capacidade física. O servidor público sofreu uma batida, mas ele bateu a cabeça.
Sofreu uma limitação agora mental, tá? Detalhe, pessoal, quanto tempo essa pessoa pode ficar readaptada? Vejam, ela pode ficar readaptada enquanto permanecer nessa condição. Qual condição? Sem a sua plena capacidade física ou mental de trabalhar, tá? E aí o que acontece? Você vai colocar essa pessoa em outra função, desde que ela tenha o quê? Habilitação, passei o slide aqui. Desde que ela tenha o quê? Habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, para onde ela está indo, tá? Então olha aqui para mim. Imagina que o motorista de um tribunal estava dirigindo o carro lá do tribunal, se envolveu no acidente. Como eu disse, ele machucou a perna. E aí ele vai ficar 1 ano tendo que fazer fisioterapia porque ele não consegue movimentar a perna dele normalmente. Pessoal, ele vai poder continuar dirigindo? Não, não vai. Então o que eu vou fazer? Eu posso tirá-lo da função de motorista e colocá-lo como porteiro do tribunal? Posso. Desde que ele tenha o quê? Como a Constituição fala, habilitação e nível de escolaridade. Então eu tiro ele daqui e levo ele para lá. Lembra que a habilitação e nível de escolaridade é do cargo para onde ele está indo, não do cargo dele, para onde ele vai. E agora eu quero que vocês guardem o que geralmente é cobrado de vocês, além da questão do cargo efetivo. Olha aqui comigo. Beleza, tá bom. E a remuneração? É isso que você não pode errar. A remuneração vai ser do cargo, olha aqui, ó, de origem, do cargo que ele antes ocupava. Comigo. O cara era motorista, sofreu um acidente, virou porteiro. Ele vai ganhar o salário de motorista ou de porteiro? De motorista. Ah, Henrique, mas o salário de porteiro, como motorista, ele ganhava R$ 7.500. Como porteiro, os salários são 5 mil. Ótimo. Eu preservo a remuneração dele. Aqui, ó, nessa situação, eu estou preservando o agente público. Agora imagine uma situação, o motorista machucou, só que ele era muito amigo do presidente do tribunal. E o presidente do tribunal fala com ele assim, pô cara, você é formado em direito, você tem todos, vou te colocar como assessor, enquanto você está readaptado. Você tem habilitação e nível de escolaridade. Só que o cargo de assessor, ele ganha 20 mil. Qual o salário que ele vai receber? O de assessor ou o de motorista? Do cargo de origem. Ele vai trabalhar como assessor e receber como motorista. Pô, Henrique, mas aí é sacanagem. Calma. Aqui, ó, eu estou privilegiando, sabe quem? Ou protegendo a administração pública. Você imaginou o tanto de gente que podia se acidentar para poder arrumar um emprego? No Brasil, a gente não duvida de nada. Então, num eu protejo o servidor. Ainda que ele vá para uma função que ele ganharia menos, continua ganhando o salário dele. No outro, eu protejo quem? A administração pública. Por quê? Para evitar que as pessoas, né, tentem burlar essa regra e vá para uma função para ganhar mais sobre o pretexto de estar readaptado. Fechou? Em frente. Para a gente terminar. Estamos acabando, tá, pessoal? Olha aqui comigo. O que fala o artigo 38? Antes da gente entrar nele, olha para mim. Pessoal, o artigo 38, ele traz uma situação que é o seguinte. O servidor público, ele pode ocupar um cargo eletivo? Claro. Não há nenhuma proibição que a pessoa seja servidor pública e concorra às eleições. Seria até injusto com essa pessoa não permiti-la que ela concorra a um cargo público simplesmente porque ela tem um cargo efetivo, tá? Não faz sentido. Uma pessoa que não tem emprego nenhum pode concorrer às eleições e o cara que é um servidor público, estudou, trabalhou e passou num concurso, não poder, tá? Então a regra é, para o servidor público civil, nós não temos nenhum problema, tá? Nenhum impedimento. O que eu quero que vocês decorem aqui, antes da gente ir para o slide? Pessoal, as regras que a gente vai ver aqui, elas são muito simples, tá? Como é que você vai dividir? Se eu estiver falando de um cargo eletivo, federal, estadual ou distrital, eu tenho uma regra só. Eu afasto o servidor público. Beleza? As outras regras são para o cargo do âmbito municipal. E aí você tem que saber se o cara concorreu para prefeito ou ele concorreu para vereador. E aí a gente vai entender como é que funciona. Então vamos lá? O servidor público, da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplica as seguintes disposições. O que eu falei com vocês. Se ele concorreu ao mandato eletivo
federal, estadual ou distrital, o que acontece com ele? Ele é afastado do seu cargo, emprego ou função. Pronto, é a única coisa, certo? Agora olha aqui, o resto é se ele concorreu a um cargo do município. Então veja, ou ele vai ser prefeito, ou ele vai ser vereador. Então vamos entender. Se ele concorreu agora a um cargo de prefeito, o que acontece com ele? Ele também é afastado do cargo, igualzinho o federal, estadual e distrital. A diferença é que aqui ele pode optar pela sua remuneração. Fechou? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Dr. Cristiano, ele era delegado de polícia de Santa Luzia. O prefeito faleceu, a vice-prefeita assumiu, mas ela sofreu, acho que impeachment, né? Ela foi retirada, eu sei que ela saiu do cargo. E aí, o Dr. Cristiano concorreu a prefeito e ganhou. Pode? Claro. O que aconteceu com o Dr. Cristiano? Ele concorreu ao cargo de prefeito, ele foi afastado do cargo. Qual? De delegado. E aí? E o Cascalho? Qual que ele recebe? Ele opta. Ou ele recebe como prefeito, ou ele recebe como delegado. Se eu não estou enganado, na época ele falou que ia receber como delegado, porque o município de Santa Luzia já estava ruim das pernas financeiramente. Ele falou, olha, não vou dar mais esse prejuízo para o município. O Estado continua me pagando. Algum problema nisso? Nenhum. Nas últimas eleições, o Dr. Cristiano ganhou para quê? Para deputado estadual. O que acontece com o Dr. Cristiano? Pessoal, ele não é afastado do cargo porque ele já estava afastado do cargo. Então ele continua afastado do cargo. Henrique, e a remuneração agora ele escolhe também? Não. Cargo federal, estadual, distrital, você afasta e recebe o salário do cargo eletivo. Então ele não pode escolher entre ganhar como delegado e deputado estadual. Ele ganha como deputado estadual. Tá? Vereador, vamos lá. E no caso do vereador? Aqui, pessoal, é tranquilo. Você vai ver o quê? Se há ou não compatibilidade de horários. Se houver compatibilidade de horários, olha o que a Constituição fala. Que ele perceberá as vantagens do seu cargo ou emprego sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo. Neste caso, ele pode trabalhar como servidor e atuar como vereador. Então, recebe os dois, tá? E se por acaso não tiver a compatibilidade de horários, o que acontece? Nesse caso, pessoal, aplica a norma do inciso anterior. O que é a norma do inciso anterior? Nesse caso, eu aplico a regra do prefeito. Se não tem compatibilidade, ele afasta. Se ele afasta, ele vai escolher agora a remuneração de vereador ou do cargo que ele ocupa. Tranquilo. Então, de novo, você só tem que saber basicamente duas regras. Federal, estadual ou distrital, afasta e recebe o salário do cargo eletivo. Municipal, depende do cargo. Prefeito, afasta também e escolhe qual que ele ganha. Vereador, depende. Tem compatibilidade de horário? Trabalha nos dois, recebe pelos dois. Não tem compatibilidade de horários? Aplica a regra do prefeito. Afasta e escolhe o salário que ele quer. Fechou? Inciso 4. Em qualquer caso, deixa eu só fazer isso aqui. Dar uma limpeza. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, o tempo de serviço ele vai ser contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Olha aqui comigo. Pessoal, Dr. Cristiano, ele era delegado, virou prefeito, teve que se afastar. O período que ele era prefeito, ele continua contando o tempo de serviço dele? Sim, para a carreira de delegado, tá? Então, por exemplo, se ele fosse ganhar um quinquênio, com 1 ano de afastamento, ele ficou 2 anos afastado, ele vai ganhar o quinquênio? Vai. Se o Dr. Cristiano fosse aposentar com, deixa eu ver o quê? Com 6 meses no exercício do prefeito, ele aposenta? Sim, ele aposenta. Por quê? O tempo de afastamento é contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Por quê? Pessoal, olha aqui comigo. Se eu não estou na minha função, se eu não sou delegado, se eu não sou analista, se eu não estou dentro da minha função, não tem como verificar, aferir se eu mereço ou não ser promovido. Então eu não posso promover alguém que não está exercendo as suas funções. Diferente da promoção por antiguidade.
Veja, a promoção por antiguidade, o critério não é que você merece ser promovido, é que basta o decurso do tempo para você poder ser promovido. Então a exceção é única e tão somente com relação à promoção por merecimento. O resto eu conto para tudo, tá? E para a gente fechar. Na hipótese do segurado de ser segurado de regime próprio de previdência social, ele vai permanecer filiado a esse regime do ente federativo de origem. De novo, ó, Emenda Constitucional 103 de 2019. Tem alguma coisa a ver com a previdência social. Olha para mim. Doutor Cristiano, imagina o seguinte. O doutor Cristiano, ele é segurado de um regime próprio de previdência. Qual? Do Estado de Minas Gerais. Então ele não contribui mais para o regime geral de previdência, mas sim para o Estado de Minas Gerais. Beleza? Tá. Vamos dizer que ao final deste ano, desse período, dessa legislatura, o doutor Cristiano agora ele vai se candidatar a deputado federal. E ele vai ganhar. Só que lá no Congresso, pessoal, existe um regime próprio de previdência social dos congressistas. E para você se aposentar ou ter benefícios desse regime próprio do Congresso, os requisitos são bem mais tranquilos, tá? Você tem que trabalhar menos tempo, você vai aposentar de forma integral, é bem mais tranquilo. Doutor Cristiano fica como deputado federal por 7 mandatos, 30 anos. Ele aposenta pelo serviço pelo Previdência, o regime próprio de Previdência do Congresso? Não. Por quê? Porque ele já é vinculado a um regime próprio. Ele só se aposenta pelo regime próprio do Estado de Minas Gerais. Lembra que o tempo conta para todos os efeitos, inclusive para a aposentadoria? Conta sim. Mas ele aposenta pelo Estado de Minas Gerais. E ele não pode se aposentar pelo esse regime próprio do Congresso. Ah, Henrique, eu não tenho regime nenhum. Sou do regime geral. E virei deputado federal. E fiquei lá por 11 mandatos, 44 anos. Eu aposento pelo Congresso? Você aposenta. Porque você não tem regime próprio de previdência. Beleza? Então, com isso, pessoal, terminamos a parte de administração pública. Eu gosto sempre de deixar uma mensagem para vocês, que é o seguinte, ó. Nesse caso, né, os nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos do que os nossos êxitos. Quem disse isso foi o Henry Ford. Então, pessoal, quem estava estudando para o concurso, ó, teve a decepção do cancelamento do certame, né? Não fica triste, não. Quem não passou no último concurso, aprende com seus erros, que agora vai ser sua hora, que você vai passar e conseguir sua vaga. Beleza? Encerramos a administração pública. Na próxima aula a gente volta com mais um tema do seu edital. Beleza? Pessoal, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, tô lá no Instagram e a gente se vê por lá. Um abraço.